Boa tarde, meu vencedor, minha vencedora. Gente, estamos aqui reunidos, né? Nessa sexta-feira santa. Primeiramente, meus agradecimentos por você estar permitindo que eu entre na sua casa nesse dia de hoje, nesse dia santo, nesse dia abençoado. Muito obrigada por me dar essa entrada, essa participação no seu lar, aí na hora do seu almoço. Tem um passarinho, gente, vocês ouviram? Um passarinho aqui perto da janela. Boa tarde, doutor Jean. Tudo bom? Gente, muito obrigada, viu, doutor Jean, doutor Daniel, doutor Frank, doutor Igor, todos que estão entrando aqui na live. Muito obrigada por me permitir entrar na casa de vocês no dia de hoje, viu? Nesse almoço, partilhar deste almoço com vocês. Muito, muito, muito obrigada, viu? Minha família também tá ali fazendo almoço. Estou aqui no estúdio para conversar um pouquinho com vocês. Hoje nós temos um tema incrível, que é um tema... Boa tarde, doutora Flor, tudo bom? É um tema, gente, que nós vamos falar sobre as diferenças, as vantagens, as desvantagens, os desafios das audiências online versus audiências presenciais. Ontem aqui na live, né, teve uma colega que entrou e ela falou assim: hoje todas as audiências são online, resolve tudo online. Eu falei: oh meu Deus, que quem dera fosse assim, né, gente? É a importância aí da prática, da experiência, exatamente para passar para vocês que isso é uma ilusão. As audiências presenciais estão voltando com todo vapor, tá? Muitos colegas ainda têm muita dificuldade na audiência presencial porque iniciou sua carreira aí nas audiências online, nas virtuais, tá bom? Então nós vamos conversar muito sobre isso. E é isso. Olha, para quem não me conhece, meu nome é Angelita Michele. Alguns colegas me chamam de Angelita, outros colegas me chamam de Michele, tá? Eu atendo pelos dois nomes, recebo pelos dois nomes, gosto dos dois nomes, tá bom? Sou advogada, estou aí há uma boa, vasta carreira, um tempo aí longínquo já, nessa carreira, tá? Hoje, pessoal, eu sou co-presidente da comissão de adoção do IBDFAM, mas hoje o meu foco com vocês, com os meus mentorandos, com as minhas mentorandas, é ensiná-los a realizar audiências, ajudá-los, incentivá-los a perder a insegurança, a perder o medo de audiências, realizar audiências aí com qualidade, com conhecimento, sem medo, sabe? Sem aquela frustração, sem gerar traumas. Eu sempre falo, nenhum médico, nenhum dentista fazem suas primeiras cirurgias sozinhos. Por que que nós, advogados e advogadas, temos que estar desacompanhados nas primeiras audiências, nas audiências mais difíceis, nas audiências daquela área que a gente não tem especialidade, nas audiências em que nós temos juízes mais truculentos? Por que que nós temos que fazer essas audiências no bora ver, vamos ver no que dá? Gera trauma, geram dores, e esse não é o objetivo da nossa carreira. A nossa carreira, ela não tem que ser difícil, ela não tem que ser pesada, ela não tem que ser dolorosa. A nossa profissão, ela tem que ser satisfativa, tem que ser boa para o nosso exercício. Nós vamos trabalhar. Eu estou na advocacia há 13 anos. Você pensa em trabalhar 13, 20, 30 anos numa profissão em que a gente está em constante medo, em que a gente está sempre temeroso, sempre preocupado, sempre preocupada, né? Isso não é sadio, gente. Nós temos que trabalhar na profissão que nós amamos, que nós gostamos, que nós fazemos isso com satisfação. Não é assim? Então, eu estou aqui para facilitar
a vida de advogados e advogados quando a gente fala em audiências, tá bom? E vocês estavam me pedindo muito, eu recebi, foram muitas e muitas e muitas mensagens, querendo uma bolsa no treinamento Vencer nas Audiências. Pois olha só, dia 8, 10 e 11, nós estaremos realizando a semana Dominando as Audiências. E nós vamos sortear, olha só, gente, nós vamos sortear uma bolsa no treinamento para vocês. Vamos sortear. E as regrinhas eu vou explicar lá no dia 8. Gente, eu sei que é uma oportunidade incrível. Eu sei que aí a sua chance é para muitos, né? De realizar o treinamento. Eu sei que nem todos hoje estão dispondo de condições financeiras. Então, nós vamos fazer isso realmente para ajudar, para agregar mais, tá? Então, dia 8, que é a nossa primeira aula da semana Dominando as Audiências. Essa semana vai ser gratuita e online. Então, você vai poder assistir de onde você estiver. Serão aulas gratuitas, tá? Mas como que participa delas? Se inscrevendo. Vai lá no link, o link tá na bio, tá? Se inscreve na semana Dominando as Audiências, a inscrição é bem rapidinha, não paga. E aí a nossa primeira aula será dia 8, onde eu vou explicar as regrinhas para o nosso sorteio. Tudo bem? Vamos lá, gente. Nós tivemos aí, vamos entrar então. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É às 19 horas, viu? Dia 8 de abril, às 19 horas, nós teremos a primeira aula da semana Dominando as Audiências online gratuita, tá bom? Vamos começar aqui o nosso conteúdo, para eu poder liberá-los também aí para continuar o almoço em família, para eu também ir aqui pro meu almoço em família, tá bom? Mas então nós vamos iniciar o nosso conteúdo aqui. Gente, olha só. As audiências virtuais, elas vieram para facilitar. Esse era o intuito. Facilitar. Elas vieram como uma alternativa para realizar as audiências, tá? E elas tomaram corpo, tomaram uma força, né, uma proporção muito grande na época da pandemia. O que aconteceu? A pandemia começou em outro país, como nós já sabemos. Pandemia da Covid, né, gente? A pandemia, essa última que nós vivenciamos aí de uma forma muito pesada, foi a da Covid. Iniciou em outro país e o Brasil, ele começou a ficar naquela. E aí, o que está acontecendo? A gente para, a gente não para, a gente continua. E quando chegou ao Brasil, o Brasil deu uma segurada. Eu falo enquanto poder judiciário, tá? Então o poder judiciário, ele dá uma segurada, ele fala, gente, não dá pra gente ficar tendo encontros aqui em sala de audiência, não. E ele deu uma segurada em todas as audiências. Nisso os prazos ficaram correndo, mas as audiências foram sendo suspensas. E aí os estados começaram a decretar lockdown. O que aconteceu? Todos os prazos, todas as audiências, tudo foi suspenso. Depois que foram suspensos, não tinha como ficar tanto tempo parado, nós tínhamos causas urgentes, nós tínhamos situações que estavam estourando aí. E aí o Poder Judiciário falou o seguinte, a gente vai ter que utilizar a tecnologia que nós temos. E começou a ter uma tecnologia totalmente variada. Alguns usavam o Zoom para fazer audiências, outros usavam o Meet e começaram, né? Cada um tentando fazer do jeito que dava, juiz fazendo por chamada. Na época eu cheguei a receber chamada de juiz, né? Contato de juiz por WhatsApp. Então assim, era o que tinha, eram os aplicativos que nós tínhamos para serem utilizados e a gente foi tentando ali então resolver o problema de alguma forma. Até que isso começou a ganhar corpo. E aí implementaram outros aplicativos, né? Eu tentei lembrar o nome daquele agora que eles estão usando.
começaram a implementar outros aplicativos e aí fixaram então um aplicativo para todos aqui, pelo menos assim. Nos outros estados em que eu tenho audiência também. Eles começaram, em que eu tenho processo, eles começaram a implementar um aplicativo único, gerar o link, colocar o link no processo, as coisas foram voltando a andar e, embora a pandemia tenha se diminuído, que eu acho que a gente vai viver, né, com esse vírus muitos anos ainda, mas embora tenha diminuído, as audiências online continuaram perdurando. Agora, em 2024, as audiências presenciais estão retornando. O que eu vejo? Eu vou trazer para vocês hoje aqui vantagens e desvantagens, para a gente poder ter uma análise ao final, por que essas audiências presenciais estão voltando, se elas são benéficas, se elas são prejudiciais, se eram bom quando eram as online. Nós temos uma grande divisão, tanto na advocacia, com os colegas, como com os juízes, das vantagens e desvantagens da audiência online. Tem pessoal que, assim, defensor em massa. Temos outros colegas, né, outros juristas, que são contrários, tá? Eu sou daquela do tal do depende. Para mim, tem audiências que é uma vantagem enorme ser online, tem outras que é um prejuízo tremendo. E nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, tá bom? Primeiro nós vamos iniciar aí com as nossas audiências virtuais, as audiências online, que são audiências realizadas por videoconferência, tá? Elas têm que obedecer a ampla defesa do contraditório, obedecem o mesmo prazo das presenciais. Essas audiências, elas necessariamente têm que ser avisadas com antecedência, o link tem que ser disponível com antecedência. Não é admissível que essas audiências, que os links para essas audiências sejam entregues, né, comunicados em cima do horário de audiência. As partes, elas têm direito de receber com antecedência, as testemunhas também, até para que se possa baixar o aplicativo, ter esse espaço no celular, né, para baixar o aplicativo, para conhecer o aplicativo, tá bom? Então, encaminha-se o link, ele é disponível ali no processo e a gente tem acesso ao link para ingressar na audiência virtual através do processo, onde é o nosso meio de comunicação com a vara, tá bom? E nós temos algumas vantagens aí em razão dessa audiência. A primeira vantagem, gente, é a praticidade. Praticidade de tempo, praticidade de financeira. Você está aqui, eu gosto muito de utilizar o exemplo da sustentação oral. Olha como que funciona a sustentação oral. Ela é marcada no início, você tem que chegar até o início da sessão, porque todas as inscrições são feitas, são realizadas até o início da sessão. O início da sessão é 1h30 da tarde. Então você tem que estar no plenário, ali, né, de julgamento, até na sala de audiências, que é o plenário, até 1h30 da tarde para fazer a sua inscrição. Elas se iniciam. As sessões, elas vão até 8 horas da noite. Os primeiros que se inscrevem são os primeiros que vão sustentar. Então tem gente que chega lá meio-dia para poder ser um dos primeiros a se inscrever, porque serão os primeiros a sustentar. Estão entendendo? E essas sustentações, elas vão até as 19, 20 horas da noite. Então, se você foi um dos últimos a se inscrever, você chega lá 1h da tarde, 1h30 da tarde, e fica lá até 8 horas da noite.
Michele, são 8 horas perdidas? São 8 horas perdidas, são 8 horas mortas. Você fica só esperando. Eu não vou falar que são mortas no sentido figurado, porque a gente aprende com a sustentação oral do outro, aprende a conhecer a turma. Mas se for um ambiente que você já está familiarizado e você vai só para isso, você fica 8 horas sentado esperando todos os colegas sustentarem para chegar a sua vez. Você não sabe quando é a sua vez, então não tem como você sair da sala de sessão de julgamento, por exemplo. Não tem como você se deslocar para voltar a determinada hora, porque você não sabe qual é o seu momento, você não sabe quando que seu momento vai chegar. Então você fica ali naquele ambiente, horas, esperando. Se você tiver aí uma por semana, você tem um dia da semana de tarde inutilizável, só de espera. Quando era o virtual, quando eles permitiam que a gente fizesse essa sustentação oral pela videoconferência, pela audiência virtual, eu ligava aqui, eu fazia tudo, eu estava trabalhando, às vezes até atendendo um cliente, eu estava fazendo tudo. Se tivesse compromisso, você estava adiantando seus compromissos, para quando chegasse a sua vez, que a gente sabe qual é a nossa ordem, né? Então, por exemplo, a minha ordem é o 13º, chegou ali o 10º na lista de sustentação, aí você vai para o ambiente reservado, você pararia seu celular e faria então a sustentação oral de forma correta, né? Então a espera diminuiria, seria uma espera ali talvez de 1 hora, o tempo de você se organizar, porque você já sabe o seu local de posição, de espera. Então seria um tempo de você se organizar para realizar a sustentação oral. Isso quando a gente está falando do virtual. A espera seria de 1 hora, a espera não seria de 8 horas, como é com a presencial. Então é óbvio que na sustentação oral, é óbvio que na audiência virtual, a depender da situação, a praticidade é extremamente mais vantajosa do que a presencial, né? Temos também a questão dos deslocamentos. Por vezes, e muitas vezes, a audiência é num local longe do nosso escritório, longe do domicílio das partes. A depender da competência, não tem na nossa região. Eu dei o exemplo ontem para vocês, na live de ontem, que a Justiça do Trabalho, aqui em Brasília, ela se concentra ali na capital. Então, todas as cidades ao redor têm que se deslocar para lá. A depender da cidade, o deslocamento é de 1 hora e 40 minutos. E aí, quando nós temos as virtuais, é óbvio que esse deslocamento é muito mais facilitado. A gente evita aí atraso, trânsito, preocupação com estacionamento. Então, a virtual, você chega, liga o celular, o computador, realiza a audiência, né? Temos a questão de poder realizar audiências em vários estados, em diversos lugares, em lugares, inclusive, por vezes inacessíveis. Eu fiz, há uns meses atrás, uma audiência onde a minha cliente, ela mora na roça. Dificuldade imensa de deslocamento, como a gente já falou aqui. E também a possibilidade, e uma outra situação é que essa audiência foi no Rio de Janeiro. Então ela está na roça, aqui no Distrito Federal, e a nossa audiência foi no Rio de Janeiro, e nós conseguimos realizar essa audiência de forma remota aí, né, pela audiência virtual, pela videoconferência, de forma tranquila, tá? Então você consegue realizar. Eu já falei para vocês que eu tenho processos em diversos estados do Brasil. E se você não tem, logo, logo você terá, viu? Já se prepara aí. Então a gente consegue realizar em diversos estados sem precisar estar fazendo essa locomoção com esse acesso virtual.
o que é muito bom, tá? Economia de tempo, por óbvio, né, gente? Quando a gente tem que realizar audiências presenciais em outro estado, você tem que ir um dia antes, você não vai deixar para ir no mesmo dia. Por vezes você volta um dia depois, a depender do horário que termina a sua audiência, você não sabe a hora que você vai terminar. Como é que você vai marcar, por exemplo, um voo para 18 horas numa audiência de 2 horas da tarde? Você não sabe a hora que vai acabar a sua audiência. Pode ser que ela só comece às 16 e só finalize às 18, a hora que você deveria estar embarcando. Michele, isso acontece mais do que vocês possam imaginar. A maioria das audiências elas atrasam, a maioria, tá? Então a gente teria aí com certeza uma economia de tempo. Igual eu já expliquei para vocês, se for, por exemplo, competências como Justiça do Trabalho que só tem na capital, a economia de tempo de deslocamento do carro, né? E com certeza a economia de quê, gente? Que a primeira coisa que a gente pensa, din-din, economia financeira. Então, uma super vantagem das audiências online é a economia financeira. A gente economiza na gasolina, na alimentação, por vezes na passagem, na hospedagem, a depender do fórum, né, da comarca que a gente vai. A gente economiza. O que mais, gente? Na sequência de fatores, né? Ai, Michele, mas eu tô gastando na internet. Eu tô gastando no bom aparelho tecnológico, seja celular, seja computador. Sim, gente, mas você vai usar a internet independente da existência da audiência ou não. Você precisa da internet hoje para tudo na vida, então você vai pagar de qualquer forma. Aquele dinheiro da gasolina você não precisa gastar de qualquer forma, por exemplo, né? Tá bom? Outra questão, gente, outra vantagem aí das audiências virtuais é a agilidade processual. A gente consegue adiantar muito. É impressionante como as audiências online elas possuem um tempo muito menor do que as audiências presenciais. Gasguei. Eu puxei o ar, gente. As audiências online, elas possuem um tempo muito menor do que as presenciais. Como assim, Michele? Quando nós estamos fazendo essas audiências online, elas são mais produtivas. Elas são mais ágeis. As presenciais, a gente fica lá, ó, remoendo. E ao meu ver, elas demoram muito mais. Como que ficou isso mais ágil, sabe? Então isso também ocasiona numa agilidade processual, porque o juiz consegue realizar mais audiências por dia. São tantas, enquanto nas presenciais ele faz 5, 6 por dia, as virtuais ele consegue fazer 10 audiências por dia. Então isso traz maior celeridade processual. Ok? Tá, Michele, mas então quer dizer que as audiências virtuais só tem vantagens? Não. As audiências virtuais também têm desvantagens e, por vezes, desvantagens prejudiciais ao processo. E você, advogado, você, advogada, tem que conhecer tanto as vantagens como os desafios que você vai enfrentar nessas audiências, tá? O primeiro desafio que eu trouxe para vocês é a questão da conexão, que é a conexão instável. Nós já chegamos a perder testemunhas importantes por falta de conexão. Também já chegou a acontecer em audiências do réu perder o processo, ser decretado revelia por falta de conexão. Michele, mas os juízes não são tolerantes? Depende da situação, tá?
Eu mostro lá no treinamento eu passo um vídeo em que uma testemunha está querendo fazer o depoimento em cima de uma moto segurando o celular. Sim, gente, essas coisas acontecem mais do que vocês possam imaginar. Então, a conexão estável, ali você está na hora, e o juiz, ele coloca, tanto o juiz como a gente, quando intima as testemunhas, nós colocamos na intimação, ou o juiz coloca na intimação, quando a intimação vem pelo tribunal, que em caso de falta de internet, falta aí de um aparelho, na dificuldade, de qualquer forma que seja, de acesso à audiência, é disponibilizado às partes e às testemunhas salas passivas dentro do tribunal. Então, lá no tribunal tem uma sala com uma equipe preparada para que você possa realizar a audiência online. Para que seu cliente, né? Para que o cliente, para que a testemunha possa realizar a audiência online. Entendeu? Então, se a testemunha, se a parte, ela tem uma dificuldade de acessar a audiência, ela tem que se deslocar previamente para essas salas passivas que o tribunal disponibiliza para a realização dessas audiências. Então, essa conexão estável, ela pode prejudicar e muito a nossa audiência e o nosso processo, tá? Então, esse é o primeiro desafio aí que as audiências online trazem pra gente, essa conexão instável à internet, às vezes, né, como um aparelho tecnológico ruim, tá bom? Inacessibilidade à justiça. Esse seria o nosso segundo desafio aí. Michele, por que inacessibilidade à justiça? Porque nem todo mundo consegue entrar na internet. A internet, para as pessoas mais antigas, ainda é desafiadora. Tem muita gente que você vai ouvir falando assim: ah, doutora, eu sou meio analfabeto aí com a questão digital. Ah, doutora, eu não sei mexer direito nessas coisas. Você vai ouvir muito isso ainda dos seus clientes. Então, muitos, eles não sabem nem como entrar. Às vezes você manda o link e fala, é só clicar no link, mas não está entrando. E de fato, às vezes não baixou o aplicativo. Isso acontece. Por isso que lá no treinamento eu explico passo a passo para você ensinar o seu cliente a entrar nas audiências online, viu? Mas tem um passo a passo que a gente ensina aos nossos clientes, porque muitos deles não sabem. E às vezes chega na hora, eles não sabem como fazer. Nós temos partes e testemunhas que elas têm dificuldade de habilitar o microfone, de habilitar a câmera. E isso é normal, gente, tá? Então isso acaba trazendo para o Poder Judiciário uma inacessibilidade, que inclusive vai em desencontro com a Constituição Federal. Né? A Constituição Federal, ela traz aí como direito a acessibilidade à justiça, direito constitucional. E aí a questão tecnológica acaba, por muitas vezes, trazendo essa inacessibilidade. Tá bom? Outra questão, gente, a comunicação não verbal, ela fica limitada. Como assim? O corpo fala, a face fala. Quando você está no presencial, você consegue ter com a parte, com as testemunhas, uma troca. Você pela expressão, você detecta verdades e mentiras. No online, a gente não consegue isso. No online, a gente tem essa comunicação não verbal muito limitada. O máximo que você tá vendo ali é só o rosto da pessoa, porque no online fica bem assim, ó. Fica bem assim no online. Só isso aqui, ó. Então, o máximo que você tá vendo é isso aqui da pessoa e por vezes até uma câmera fechada, tá? Um desafio que nós estamos tendo muito grande, e não seja
esse advogado ou essa advogada. É a questão de advogados e advogadas antiéticos. Às vezes, o cliente está falando e o advogado acha que ele está falando alguma coisa que não deveria estar falando, o advogado fecha o microfone e a câmera. Para poder instruir o cliente ou até a testemunha na hora do depoimento. Então, uma das maiores desvantagens que nós temos aí na audiência online é a corrupção dos depoimentos. Os depoimentos, eles ficam comprometidos. Testemunhas não podem falar com outra testemunha ouvindo. As testemunhas, elas não podem ouvir o que a outra testemunha está falando. E nas audiências online, a gente não tem esse controle. Entendeu? Testemunhas não podem ouvir o que as outras estão falando, e as audiências online, elas nos limitam e a gente não consegue ter, então, esse controle para que essa lei seja cumprida, né, para essa organização, tá? A fidelidade das testemunhas, a gente perde aí a fidelidade das testemunhas. Michele, como agir nesses casos? Vou contar para vocês, tá bom? E a gente entra então nas nossas audiências presenciais, né, gente? As audiências presenciais, que são a forma tradicional de se realizar audiências, elas têm um formato mais direto com o processo. E por óbvio, elas também vão ter vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Uma das vantagens aí das audiências presenciais é ter uma comunicação completa. Michele, como assim uma comunicação completa? Eu consigo detectar tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal. Detectar a expressão corporal. A gente consegue ter esse acesso maior ao que é verdadeiro e ao que não é verdadeiro. Então, essa comunicação ali no tete a tete, sabe? Cara a cara, ela ainda tem suas vantagens, ela ainda tem as suas qualidades. Então, a gente ter isso na audiência presencial ainda é uma vantagem muito grande, tá? Nós temos mais fidelidade das testemunhas. Ali na audiência presencial é possível separar as testemunhas de forma que efetivamente uma não escute a outra. Os meninos latindo ali na janela, gente, meus cachorrinhos. Então a gente consegue ter essa fidelidade das testemunhas, que na audiência presencial, de fato, uma testemunha não vai ouvir o que a outra está dizendo. Nós conseguimos ter essa separação de depoimentos, essa veracidade de depoimentos. Não tem como, por exemplo, um advogado adverso fechar o microfone, fechar a câmera enquanto a testemunha está falando. Isso não é possível. Então a testemunha, você consegue ali colher o depoimento com mais veracidade, colher o depoimento, né, de forma ali mais verdadeira mesmo. Você consegue fazer aquela composição de verdades e mentiras, fazer o confronto. Isso é extremamente importante no processo, tá bom? E a audiência presencial, ela traz mais credibilidade para a audiência, por causa desses pontos que eu estou trazendo para vocês. Então ela traz mais credibilidade, traz mais verdade. A gente não precisa estar pedindo anulação de ato por causa de determinadas condutas impróprias, tá? Antiéticas, ok?
Mas é óbvio, gente, que assim como as audiências online, as audiências presenciais, elas têm seus desafios. Isso é óbvio, né? E o primeiro desafio aí que nós temos com as audiências presenciais é o deslocamento. É o deslocamento de você ter que se deslocar às vezes para outro estado para realizar as audiências. Às vezes até para cidades vizinhas e se deparar com o trânsito, um pneu que fura. Isso acontece. Aconteceu conosco, inclusive. Se o doutor Álvaro ver a nossa live, ele vai lembrar, nós estávamos indo para uma sustentação oral, nosso pneu furou. Foi uma loucura, gente. E como eu falei para vocês, a gente tem que chegar a tempo de fazer a inscrição, porque senão a gente não sustenta. Então, nós temos essas questões de deslocamento que dificulta muito nas audiências presenciais. Nós temos clientes que eles não têm recursos para fazer o deslocamento e por vezes eles deixam de comparecer às audiências por falta de recursos. E você não fica sabendo disso, você fica sabendo depois. Por que você não foi para a audiência de fomento? Doutora, eu não tinha dinheiro para ir. Isso acontece? Acontece. São cuidados que a gente tem que ter com o cliente previamente, lá na reunião de alinhamento que eu já conversei com vocês, tá? Então, nós temos essa questão do deslocamento. Outro desafio das audiências presenciais, custo. Custo financeiro, custo de tempo. Tem pessoas, tem empresários que muitas vezes o problema não é o financeiro, é o tempo. O tempo que eles não têm. Doutora, não tem tempo para ir para uma audiência? Sim. A audiência você tem que se comprometer com o período inteiro. Ou com a manhã inteira, ou com a tarde inteira. E muitos empresários, por exemplo, não têm esse período. E eu não vou falar só de empresário, tem empregados que não têm esse período. Eu tive muita dificuldade com uma cliente para a gente conseguir organizar a audiência para ela, porque ela é cuidadora e não tinha ninguém para ficar com a idosa. Se ela falta, não tem quem. E ela falava assim para mim, doutora, uma coisa é eu faltar por doença. Minha chefe até entende. Agora eu faltar para ir para uma audiência, a minha chefe não entende. Olha só como é que são as coisas, tá? Enquanto se você estiver numa audiência virtual, você simplesmente liga onde ela estiver, ela está cuidando da cuidadora, a cuidadora está dormindo, está comendo, está fazendo alguma coisa, ela está realizando a audiência. É o mais adequado? Definitivamente não. Não é o mais adequado, né? Porque a gente tem que estar numa sala silenciosa, sozinhos. Mas dá para resolver. Entende? Então, nós temos as questões das agendas conflitantes. Advogados, principalmente, gente, é impressionante. São 30 dias no mês. 22 dias úteis. Cai 3 audiências no mesmo dia. É assim. É assim. Quem é advogado aqui, está assistindo essa live, me fala se não é exatamente desse jeito. Você tem 3 audiências no mês, as 3 caem no mesmo dia. É assim. Aqui, por exemplo, se for sustentação oral, as nossas sustentações orais são realizadas nas quartas-feiras. Cai todas na mesma quarta. Então tem a questão das agendas conflitantes, que acabam dificultando também, tá bom? Principalmente se forem locais diferentes. Pessoal, nós temos também as audiências híbridas, que elas vieram para facilitar muito as nossas vidas. O que são as audiências híbridas? São as audiências que elas são presenciais, mas é possível que você ingresse nessa audiência na modalidade virtual. Eu faço isso com os meus processos de outros estados. São processos que a audiência está acontecendo na modalidade presencial, mas para que eu não precise me deslocar, gerar todo esse custo para o cliente, eu estou na audiência na modalidade virtual. Estou lá presente, contestando, impugnando
presencialmente, virtualmente. O que acontece? Para que essas audiências sejam possíveis, é necessário que elas estejam equipadas com a tecnologia adequada. Não é simplesmente pegar um celular, ligar um celular e me colocar lá de frente onde eu não estou vendo o que está acontecendo. É necessário que tenha uma câmera focada para que eu visualize toda a audiência, que eu consiga ouvir o que as partes estão falando ou o que a testemunha está dizendo. É necessário que o advogado ou advogada nas audiências híbridas consiga ter total acesso à audiência, consiga ouvir as partes, consiga ver as partes, ver o que está acontecendo, verificar o que está acontecendo ali dentro, o que está sendo dito, qual é o momento da audiência, de quem está realizando a oitiva. Então, para isso, a vara ela tem que estar equipada adequadamente com uma tecnologia que nos permita ter esse acesso, porque senão a audiência vai ficar prejudicada. Pensa se simplesmente uma das partes abre o celular e eu só tenho acesso a um campo da audiência e eu não consigo ver quem é a testemunha que está depondo. Embora o serventuário fale quem é, eu não consigo visualizar, não tem uma boa oitiva do que ela está, uma boa escuta da oitiva dela. E aí? Para o advogado que tem que estar conduzindo a audiência para onde ele quer chegar, que ele tem que ter esse controle, é necessário que ele tenha uma visão geral de tudo que está acontecendo ali, tá? Inclusive, gente, nessa questão que eu falo da afetação da comunicação não verbal, que é exatamente essa comunicação corporal, essa comunicação gestual ali da face, tá? A comunicação gestual é extremamente importante, tá bom? Michele, a parte pode escolher se ela quer audiência presencial, virtual ou híbrida? Sim e não. Como assim? Primeiro, há possibilidades de ambas as partes realizar uma petição conjunta, requerendo ao juiz uma audiência de conciliação, por exemplo, na modalidade virtual. Contudo, é necessário que a vara tenha a tecnologia para disponibilizar essa modalidade. Hoje, várias varas estão retirando a tecnologia da videoconferência. Infelizmente, eu vejo como um retrocesso. Eu quero que vocês me digam aí como que vocês veem essa situação. Eu vejo como um retrocesso. Mas se a vara não tiver o equipamento tecnológico, não é possível, tá? Uma outra situação que você pode vir a escolher é quando você mora em outro estado, que você pode pedir para participar de uma audiência híbrida. Você mora em outro estado e aí, para economia, e aí você vai fundamentar com os argumentos que eu já trouxe nessa live. Você vai fundamentar com esses argumentos para que você possa realizar você na modalidade virtual, enquanto os demais estarão presencialmente. E às vezes você e seu cliente, tá? Às vezes vocês dois, às vezes uma testemunha. Embora vocês realizem presencialmente, a testemunha terá que ser na modalidade online. Então isso pode vir a acontecer. Óbvio, gente, que a gente fica a mercê da decisão do juiz, que na sua maioria maciça permitem, tá? Para que a gente tenha, então, essa audiência híbrida, ok? Muitos juízes, eles já estão colocando nas decisões que caso as partes, advogados ou testemunhas residam em outro estado, que poderá ser realizada na modalidade de videoconferência, justificando o pedido,
indicando e-mail ou telefone para que seja encaminhado o link. Então, muitos já estão colocando isso na decisão, tá bom? Pessoal, por hoje é só, eu acredito, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho mais, mas olha, deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Não se esqueçam que nós estamos na semana dominando as audiências. Primeira aula é dia 8 de abril às 19 horas e eu vou sortear para vocês uma bolsa para o treinamento Vencer nas Audiências. Tudo isso que eu falei com vocês aqui hoje, a gente fala muito detalhadamente lá no treinamento. Eu ensino vocês a fazer esse pedido, a formular o pedido para audiência online, ou para audiência híbrida. Eu ensino vocês a agir no caso de um colega desligar a câmera ou o microfone. O que a gente precisa fazer nesses casos, tá? Dia 8 de abril é online, é gratuita, nós vamos dar início à semana dominando as audiências, modalidade gratuita e online. Lá no dia 8 eu vou sortear uma bolsa para o treinamento, tá? Que é onde a gente destrincha tudo isso que a gente está conversando aqui. Então não percam, gente, muitos de vocês me pediram essa bolsa, então é uma excelente oportunidade aí de crescimento profissional, oportunidade de aprendizado. E é isso, a gente vai aprendendo com quem tem um pouco mais de experiência que possa nos auxiliar, nos compartilhar, porque a advocacia tem que crescer, tem que ficar cada vez mais valorizada e mais unida, tá bom? Então é isso. Mais uma vez eu agradeço demais por vocês estarem aqui comigo hoje, por me permitirem estar na casa de vocês nessa Semana Santa. Eu desejo a vocês uma Páscoa maravilhosa, uma Páscoa iluminada, que realmente essa energia da ressurreição, sabe? Essa energia do amor, essa energia de amor mesmo, de alegria, possa estar dentro do seu lar. Que o sentido efetivo dessa Páscoa, que é perdão, união, renascimento, que é recomeço, possa efetivamente se fazer presente no seu lar, nesse domingo, nessa Páscoa abençoada, tá bom? Obrigada, meus amores. Os colegas estão falando que foi muito produtivo. Obrigada, um excelente final de semana para vocês também. Uma excelente Páscoa de muita, muita, muita luz, tá? Independente da sua religião. Que a energia boa se faça presente no seu lar, que a energia de amor se faça presente em seu lar. Tá bom, meus amores? Aguardo vocês segunda-feira que vem. Hoje, gente... Não, hoje não, foi ontem. Ontem nós tivemos live lá no YouTube, tá? Acompanhe a live do YouTube de ontem. Porque essa live eu já deixei gravada, mas tem uma live lá no YouTube pra vocês de ontem. E segunda-feira, 12:30, eu estarei novamente com vocês aqui para mais uma live, tá bom? Segunda-feira eu almoço com vocês novamente. Combinado? Um super beijo, fiquem com Deus, feliz Páscoa e até a próxima.